São diálogos que vão se sucedendo, ora considerando a morte e ora considerando a vida, numa cena de um morto de 4 dias que é milagrosamente ressuscitado por Jesus. E ali, naquela situação, numa pequena aldeia, numa aldeota chamada Betânia, Jesus pronuncia uma das mais extraordinárias declarações, das muitas que ele pronunciou a respeito dele mesmo e a respeito da vida. E assim nós vamos considerar essa dialética que vai se alternando nesses diálogos maravilhosos do registro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Você, por favor, se coloque de pé, desculpe, para nós lermos aqui. Texto de Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. Texto mais longo, nós vamos ler esse texto a partir da chegada de Jesus àquela aldeia de Betânia, onde jazia morto, havia 4 dias, Lázaro, um super dileto, queridíssimo amigo de Jesus, e que também era especialmente amigo e chegado às irmãs de Lázaro, falecido ali na aldeia de Betânia. É o versículo 17 que nós vamos ler. Se você puder ajudar alguém ao seu lado sem o texto, de modo que todo mundo consiga acompanhar, eu peço que vocês façam assim. Você que está sem Bíblia não tenha o menor constrangimento de dar uma chegadinha para o lado esquerdo, para o lado direito e acompanhar esse texto especial de João capítulo 11, a partir do verso 17. O texto diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Esta é bendita, especialíssima, incomparável, inspirada a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, você que nos visita aqui nessa noite, falar da morte num dia em que a gente celebra a ressurreição de Jesus da vida, eu sei que soa super impróprio, mas é impossível a gente considerar a vida sem considerar a morte. Eu sei que morte é um tema assim, do qual a gente não gosta muito de fazer referência. Ainda esses dias, lendo um texto dos que ele escreve semanalmente no Globo, a sua coluna, o Zuenir Ventura falava exatamente sobre isso, sob o título de Morte e Vida. Ele se disse meio triste, meio mórbido, mas lá pelas tantas disse sobre a morte: olha, me lembro as minhas lembranças de infância, reminiscências mais remotas, que morte era um tema completamente banido da conversação na vida da minha família. Ele disse uma vez, eu vi um caixão e arrisquei perguntar para minha mãe: mãe, será que eu posso estar nesse caixão um dia? E ela passou um carão enorme no garoto para dizer: deixa de bobagem, menino. E ele disse, a impressão que se tinha é que a simples menção da morte, de alguma forma, a atrairia para a vida da nossa família. Então era tema, palavra completamente banida. E Zuenir Ventura termina citando Manuel Bandeira, que se recusava terminantemente nas suas poesias belíssimas a mencionar a morte. A ela se referia de maneira eufemística como sendo a indesejada das gentes. Agora, pensa comigo, se é possível considerar a vida sem tratar da morte. Você sabe que não é. A vida de alguns mais parece uma espécie de sucessão triste, terrível, trágica, dramática, de pequenas e de grandes mortes existenciais, os planos, os sonhos, as paixões, os amores, que à medida em que se vive mais e mais na direção de uma espécie de anticlímax da sua história, daquele lúgubre evento final, a morte física, vão se amontoando mortes sucessivas na biografia de tanta gente. Veja, por exemplo, o que é que a gente ouve nos casamentos. Ontem houve 2 de gente ligada aqui na nossa igreja. Não haverá de acontecer assim, mas na vida de uma boa parte dos que se casam, aquela frase que o ministro pronuncia no encerramento da cerimônia, você sabe, até que a morte os separe, acontece no coração de um ou de outro cônjuge, eventualmente de ambos, muito antes que a morte física os separe. Não é assim mesmo? Morre o amor, morre o respeito, morre o sonho, morre a paixão, morre o desejo, morre, enfim, a disposição de viverem juntos até que a morte os viesse a separar. E o que é que se pode dizer do decaimento físico, mental, emocional, típico do processo de envelhecimento? Woody Allen, que de vez em quando eu cito daqui, genialíssimo diretor nova-iorquino de cinema, que lida com certos temas típicos da sua obra. Numa entrevista recente, transcrita pela Folha de São Paulo, de que eu trouxe uns trechos aqui, a propósito de um filme bem novo que ele lançou, ambientado em Roma, no ano passado, final do ano passado, diz o seguinte, e a reportagem tinha o seguinte título: Woody Allen não se importa com críticas. Cineasta famoso, super consagrado, ele disse, eu não me importo com críticas, mas ainda, era o título da sua entrevista, se preocupa com a morte. Ele começou a falar
de maneira nua e crua. Não concordo com ele, nem a Bíblia, mas, disse ele, numa observação objetiva dos processos sucessivos de morte que acompanham a vida. Envelhecer é um mau negócio. É a confirmação de que as ansiedades e os terrores que tive em toda a minha vida tinham razão de ser. Não existe vantagem em envelhecer. Você não fica mais sábio, não fica mais tolerante, não enxerga a vida sob uma ótica mais feliz. Você tem que combater a decadência do corpo e passa a ter menos opções. O texto que a gente acabou de ler, de João capítulo 11, trata, como disse a vocês, alternativamente, das perdas impostas de maneira inexorável pela vida e da própria vida. De maneira dialética, de um lado, os circunstantes daquele quadro em Betânia. Marta, Maria, a quem Jesus amava profunda especialmente, os próprios discípulos que acompanharam Jesus numa longa caminhada até Betânia, os judeus que a Betânia tinham acorrido para consolar Marta e Maria da perda do seu dileto, queridíssimo irmão Lázaro, o arrazoado sobre a morte e sobre a vida. Opõe, de um lado, estes interlocutores de Jesus. De outro lado, o Senhor da vida e da ressurreição, considerando a morte e a vida sob a sua perspectiva. Para uma síntese bendita, que pede uma única decisão da minha parte, em reação ao que Jesus tem a dizer sobre a morte, sobre a vida. A primeira das considerações desse texto trata do ocular, do modo de enxergar morte e vida destes tais circunstantes atores que compõem a cena em Betânia. Talvez, eu tenho absoluta certeza que com algumas dessas reações diante da morte, das perdas e por morte, você atome, ou tome o termo também metaforicamente, estas perdas que a existência acaba por nos impor até aquele capítulo derradeiro da morte física. Como é que você reage diante destas situações de perdas graves, sérias, que a vida nos vai, por assim dizer, impondo e que vão se amontoando na sua biografia para trás de si? Primeira reação que aparece registrada nesse quadro aqui, supernatural, de perplexidade e dor. Lá estavam Maria, Marta, a chorar de maneira profunda, super dolorida, afinal de contas, o seu querido irmão, possivelmente jovem, havia tido sua vida ceifada por uma terrível enfermidade. Qual é o sentimento que se pode esperar, por exemplo, que bata à porta do coração dos pais de uma filha única que faleceu de maneira estúpida nessa semana? Maria Cândida Portinari, neta, filha única do genial pintor brasileiro Cândido Portinari, morreu asfixiada por monóxido de carbono por conta de um mau funcionamento de um chuveiro dentro da sua casa. Linda jovem. Não há qualquer tipo de explicação razoável, exceto a perplexidade e a dor. E é isso que bate no meu coração, no seu coração. Quem sabe, nos unindo aqui nesse sentimento supernatural, humano, humaníssimo, diante de determinadas perdas que eventualmente não são exatamente a perda da via morte física, mas perda de questões, de nacos de fatias essenciais da sua existência, da sua vida. Verso 12, verso 13, que nós não lemos aqui, há uma outra reação típica diante das perdas da vida, que não precisa necessariamente ser a morte física, é a negação. Os discípulos de Jesus não entenderam exatamente o que Jesus queria dizer, e disseram: Senhor, se Lázaro, nosso amigo, dorme, ele está bem, não tem problema nenhum.
E Jesus precisou ser um pouco mais direto e claro para dizer: Lázaro morreu. Da mesma forma, diante de perdas da vida e diante da própria vida que impõe perdas que são análogas a sucessivas mortes, muita gente nega, simplesmente nega, decide fingir que nada está acontecendo. Mais ou menos aquela atitude da orquestra naquele capítulo final de um terrível enredo. Você deve ter assistido o filme de muito sucesso, Titanic, lembram-se? O transatlântico gigantesco indo a pique, não havia mais o que fazer, e a orquestra tocando majestosamente. Tem gente que leva a sua vida assim. A música não pode parar. Mesmo o Woody Allen, na mesma entrevista, naquele seu jeito divertido, irônico, ele diz assim: olha, essa questão da morte é absolutamente insolúvel, não tem jeito, só existe uma saída. Ele diz: é esperar a morte, fingindo que ela não virá, assistindo a um jogo de basquete ou tocando clarinete, que ele gosta disso, é músico. Será que a gente, entre nós, fingindo que não existe esse evento derradeiro com o qual, de maneira inapelável, sem ser mórbido, sem ser exagerado, sem ser drástico, você e eu teremos que nos defrontar? Acabamos de cantar isso aqui. E no tom da negação e do desdém à morte, há uns que até fazem ironia com ela, tal como fez o Woody Allen. Mesmo, bem recentemente, li do Arnaldo Jabor, também gosto dos textos dele, não significa dizer que concordo, mas faz refletir. Ele disse, brincando sobre a morte, texto seríssimo, falando da banalização da vida e da morte no nosso país, mas disse ele o seguinte: o que me chateia na morte é que eu vou ficar desatualizado. Filmes novos serão lançados, músicas novas, a cultura florescendo. Ele diz, é insuportável a desinformação dos falecidos. Gente que reage às perdas da vida com ironia, com desdém, com negação. Alguns outros reagem com sincera solidariedade. E foi isso que o texto diz que fizeram muitos judeus amigos de Marta e Maria, que acorreram à cena da morte para consolar aquelas duas irmãs inconsoláveis. Mas, ainda que haja um enorme valor humano nessa solidariedade, e que nos une em muitos momentos de dor, de perda, de tragédia, há um certo tom patético nessa solidariedade, porque é a solidariedade de quem não pode fazer absolutamente nada, exceto chorar junto. Isso por si tem um enorme valor, mas, não acham? Existe um tom patético aqui nessa choradeira, porque, num certo sentido, é aquela experiência do abraço do afogado. Você se afogando e alguém se afoga junto, pelo menos vamos juntos lá para o fundo. O que é que, afinal de contas, esses amigos podiam fazer se não consolar, chorar? Não havia resposta, não havia caminho, não havia solução, não havia saída. Alguns outros, naquela cena, reagiram, tal como alguns de nós costumam reagir diante das perdas que a vida nos impõe e diante da própria morte. Olharam para Jesus, olharam para Deus encarnado com ceticismo e com revolta. Não podia este, que abriu os olhos aos cegos, ou ao cego, fazer com que Lázaro não morresse? Quem sabe, aqui nessa noite, simples, singela de celebração da vida, gente que se sente cética e de alguma forma revoltada com a imposição de pesadíssimas perdas que a vida lhe vem fazendo sofrer.
revolta com Deus. Sabe, cogitação do seu coração, se é que existe um Deus, por que é que Ele me meteu nesta? E mesmo no toque do coraçãozinho, cheio de fé, daquelas duas queridas irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, Marta e Maria, houve uma outra comuníssima reação diante das perdas impostas pela vida, que foi o desapontamento com o atraso de Deus. Mandaram avisar Jesus quando a morte era iminente, não tinha ainda se consumado. Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Jesus demorou muito tempo, chegou sim, mas já era tarde. E a expressão das duas foi idêntica: Senhor, se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Ou seja, Senhor, creio em Ti, ótimo estares aqui, mas chegastes atrasado. Não é assim que você se sente em inúmeras situações da sua vida, orando, pedindo, se colocando diante de Deus? Deus lá está, mas é como se Deus tivesse um timing diferente daquele que as circunstâncias impõem. Deus não chegou na hora definida, aprazada, urgente, necessária. E aquele tom de desapontamento no coração crédulo, cheio de fé, de Marta e Maria. Jesus estimula o coração de Marta, sua primeira interlocutora em Betânia, para dizer: Marta, se creres, verás a glória de Deus, teu irmão há de ressurgir. E aqui no coração dessa crente, uma outra reação típica, que eventualmente faz você se identificar com Marta, nessa noite, nessa reflexão sobre morte e vida. Encheu o seu coraçãozinho: Senhor, eu creio que o meu irmão há de ressurgir no dia final. Só que Jesus estava por operar uma operação inaudita. E assim que alguns crentes se conformam com uma experiência espiritual perto do medíocre, adiando indefinidamente a graça da intervenção milagrosa e prometida de Deus, por Deus, na sua vida, para aquele derradeiro dia. Sim, no tempo final, cantado aqui pelo nosso querido Josué, com essa banda tão boa, vai haver, na consumação de todas as coisas, uma redenção gloriosa e incomparável, mas Jesus se apresentava para intervir antes do derradeiro dia. E assim fez na vida de Lázaro, tanto quanto deseja fazer na vida do seu coração, do meu coração, na minha experiência pessoal. Vai intervir para a eternidade, vai mudar todas as coisas no tempo da escatologia, no tempo do fim, mas também a promessa para o aqui e agora. Diante da perda consumada, coraçãozinho trêmulo de fé e de dor ao mesmo tempo, de Marta e Maria, resiste à possibilidade de uma intervenção soberana de Jesus, dizendo: Senhor, Jesus diz: tirai a pedra. E ela diz: não, Senhor, já cheira mal, é morto de 4 dias. Aqui a expressão não era de uma incrédula, não, mas alguém que na dor, diante da dramaticidade da perda, de alguma forma procurava, na sua mente, no seu coração, limitar o poder interventor de Jesus. Quem sabe, numa noite como essa, refletindo sobre a vida e sobre a morte, você e eu estejamos a precisar de um alargamento da nossa capacidade de crer no poder interventor de Deus. Vai fazer no fim, mas pode fazer agora. E Deus tem seus estranhos mecanismos para operar mesmo diante da consumada morte.
entre as várias reações à morte desses interlocutores de Cristo aqui, há uma reação bendita, maravilhosa, que eu sei que nos une a todos nessa noite, senão você não teria vindo aqui. Marta e Maria, diante da iminente perda, da ameaça gravíssima à saúde do seu dileto e querido irmão, mandaram chamar Jesus. Se há alguma providência que você precisa guardar no seu coração, é essa. Crendo muito, crendo pouco, sofrendo, perplexo, doente, dolorido no seu coração, na sua alma, mas manda este bendito recado a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E estes diálogos de João capítulo 11, como disse a vocês, opõem de um lado, e não um tipo de proposta para o tempo futuro, como se aqui e agora as coisas devessem continuar com o tom sombrio da morte, da perda, da ausência da vida, da ausência do sonho, do amor, da paixão. Teu irmão há de ressurgir, disse Jesus. Esse texto, então, traz para mim, para eu refletir, e assim estou fazendo com vocês, o diálogo da morte e da vida, estabelecido como reação natural, nossa, minha, sua, diante das perdas, e de outro lado, Jesus. Mas aqui a gente conclui, tal como Jesus concluiu aquela operação milagrosa, um desfecho surpreendente, completamente desconcertante o que fez Jesus, a ponto de mais adiante, os judeus que se opunham a Cristo resolverem, decidirem por fim a vida de Lázaro. Mas a questão mais essencial de todos esses diálogos aqui, de João capítulo 11, é como você reage a Jesus. Como é que você reage a Ele? Jesus, se dirigindo a Marta, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto ou morra, viverá. Crês isto? Para terminar as minhas citações aqui tiradas da entrevista de Woody Allen, disse ele, a propósito da morte: essas questões são insolúveis, é checkmate, não importa a direção em que você vá, não há saída. Num certo sentido, Jesus, dialogando com aqueles circunstantes, deu-lhes um checkmate. O mesmo que me é dado pelo Espírito Santo a cada reflexão sobre a vida e sobre a morte. Crês tu isto? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? Foi o checkmate de Jesus na direção de Marta e Maria. Encerramos o texto com a leitura do que se passou com o coração de uns e de outros. Milagre espetacular operado por Jesus. Coisa inaudita. Alguns creram. Outros, apesar e a despeito do milagre, não creram. Duas alternativas só. Daí o checkmate. Não havia e não há, para mim e para você, uma terceira alternativa. Deixar para depois significa não crer. Deixar para considerar, prosseguir tocando ou ouvindo o som da orquestra, enquanto o navio vai a pique, significa recusar-se a receber Jesus no seu coraçãozinho aí. Nada mais importante, você me perdoe,
a drasticidade da proposição, mas não há nada mais importante numa noite assim do que você, no seu coração, saber para onde você vai depois da morte. Se essa convicção não está estabelecida de maneira completa no seu coração, você está diante deste xeque-mate de Jesus. Crês isto? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Daqui a gente citou tantas vezes, eu mesmo, filme de tanto sucesso nesses últimos dias, Os Miseráveis. E esses dias, lendo um comentário sobre o mesmo filme, da Fernandinha Torres, filha da nossa grande atriz Fernanda Montenegro, ela disse o seguinte: olha, eu não consigo assistir filmes sem ler primeiro o livro. E deu o seu trabalho de ler o livro inteiro e sacou uma frase de um dos personagens de Victor Hugo, como você queira, que eu anotei aqui. O personagem diz assim: saudamos a quem se ajoelha. Uma vez, ao menos, isto é indispensável ao homem, desgraçado de quem não crê em nada. Mas Jesus é muito mais específico do que o personagem de Victor Hugo. Não é crer em alguma coisa. A proposta e a pergunta individualiza a resposta. Crês em mim? Eu sou a ressurreição e a vida. Sei que tantos daqui já fizeram essa decisão por Jesus, mas quem sabe alguns não fizeram ainda. E eu vou pedir então que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E responda no seu íntimo a essa questão. Não importa tanto analisar como é que você tem reagido aos eventos de perda e de morte. Essas duríssimas situações que a vida acaba amontoando sobre você. Claro que importa refletir sobre como Jesus vê a morte e a vida, mas é preciso fazer uma síntese das cogitações do seu coração e da realidade imposta pela palavra de Jesus, na forma de uma decisão que coloca você e eu diante de Jesus. Como é que eu reajo a Jesus? Duas alternativas só. Essa noite de celebração da vida e da ressurreição do Senhor, se houver entre nós alguém com estas incertezas a respeito das quais eu falei aqui, não sabe para onde vai, depois daquele capítulo derradeiro da sua existência, cheio de dúvidas sobre a realidade de Deus e de Cristo na sua vida, e deseja, como vários dos amigos de Marta e Maria naquele dia fizeram, creram em Jesus. Se essa é a sua condição nessa noite, você deseja manifestar-se publicamente, eu quero receber Jesus, creio nele. Nós todos aqui com os olhos fechados, cabeças curvadas, mas você, dramaticamente, se desejar dizer sim para Jesus, pode aí no seu cantinho levantar uma das suas mãos, nós vamos orar logo em seguida. Alguém que deseja dizer, quero ter Jesus na minha vida, quero recebê-lo nessa noite. É possível que entre nós haja alguns se identificando com essas crises estabelecidas pelas perdas que a vida acaba nos impondo. Desapontamento com Deus, não exatamente falta de fé, mas desapontamento, desencanto com o atraso do Senhor. Também quero orar com você. Vamos nos colocar todos de pé. Se você se incluir numa dessas categorias, quiser vir até aqui para a gente orar um minutinho, pode vir.
Alguém nesse estado tão natural de perplexidade e dor, a reação mais espontânea, mais comum diante das perdas da vida. Alguém que percebe como iminente uma perda séria, deseja mandar esse singelo, simples recado para Cristo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vem, Senhor, para a pequena aldeia da minha vida, para me socorrer. Mesmo você não compreendendo a lógica do timing, do tempo, dos planos da intervenção de Deus. Se quiser orar, você pode vir até aqui, nós vamos orar. Senhor querido, bem sabes o que se passa no ambiente recluso, privativo dos nossos corações. Tu sabes que perdas há a contabilizar, que dor a sofrer, o que nos tem deixado perplexos, Senhor, sem entender a lógica de uma vida que nos parece tão absurda tantas vezes. Senhor, quem sabe alguns, sem essa âncora da alma segura e firme, inseguros, incertos a respeito do seu destino eterno. Ó Deus, em nome de Jesus, por teu Espírito, opera entre nós nesta noite a salvação, esta bênção, esta dádiva irrevogável, aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, que assim o Senhor contabilize algumas, para o livro da vida nessa noite. Ó Deus, obrigado pela bênção extraordinária, incomparável da ressurreição do Senhor, que nos permite estarmos aqui a celebrar a vida. Obrigado porque o Senhor faz o tempo correr de maneira completamente diferente, contraditoriamente às leis naturais da vida. Obrigado, Senhor, porque nos deste vida em Jesus. A Ti a glória, a honra e os louvores, em nome de Jesus. Amém.